Aleluias, glória a Deus. A paz seja convosco, meus irmãos. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Glória a Deus. Também quero cumprimentar aos irmãos que estão na sua casa, na sua, talvez até no seu automóvel, parou. E quero dizer a você que Deus tem uma palavra para você. Irmãos, eu fiz um jornal, mas quando chega Deus muda tudo. Aleluia, estou tremendo. Mas nesta manhã estou sensível ao Espírito de Deus. Deus tem uma palavra para mim, para você. Eita glória! Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 41 e no verso, quero ler o verso 44. A pastora, mas o Miguel estava perguntando a versão, eu falei, é João Ferreira, mas eu não sabia falar qual que era. Aí eu aprendi hoje, nesta manhã. É por isso que a igreja é um eterno aprendizado. Quando você fica sem vir à igreja, você perdeu de aprender ou de subir um passo para a vida espiritual ou a vida eterna. Eu entendo assim. Glória a Deus. Pode ficar de pé, só hoje, só agora. Irmãos, eu gostaria que eu vou contar até 3. Tá no telão. E você tá na sua Bíblia também. Mas eu gostaria que eu vou contar até 3. Eu gostaria, se possível for, todos nós lermos este versículo 44. Então vamos lá. 1, 2, 3. Meu Deus, pode sentar dando glória a Deus. Pois bem, então, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Agora, eu quero que você veja também, no mesmo livro do Gênesis, no capítulo de número 37 e no verso de número 24. 37, volta um pouco. Acho que é uma ou duas folhas. E agora ver. E vamos ler. 37, 24 diz: e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Oh glória, Senhor Deus. Eu tenho certeza que nesta manhã eu quero profetizar na vida dos meus irmãos aqui agora. E eu preciso muito, Senhor,
que o Senhor fala comigo, fala com a igreja, pois só o Senhor é dono de tudo aqui, inclusive da minha vida e da vida de todos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, confesso a vocês que eu estou bastante sensível a Deus nesta manhã. Quando eu li este versículo de número 41, versículo 44, e depois voltando, eu vi e li também o 37, 24. Se fosse escolher um tema para essa mensagem nesta manhã, seria: esqueceram do seu Deus. Esqueceram do meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando Faraó, ele disse para José, do capítulo 41, versículo 44, dizendo a José que e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito, Faraó chama José e lança sobre ele essa autoridade. Sobre quem? Sobre os egípcios. Ninguém mais, ninguém menos de que Faraó tinha tamanha autoridade para dizer ou falar isso para os egípcios. Mas, voltando no versículo 37, no capítulo 24, nós sabemos a história de José. Nós sabemos que quando seus irmãos, ele vai até o encontro dos seus irmãos, e chegando lá, seus irmãos Rubens e os outros decidem, vem uma ideia maluca, uma ideia diabólica para exterminar com José. Por quê? Alguns pregam dizendo que era simplesmente porque ele era o caçula. Outros falam que é porque por causa dos sonhos dele. Mas nesta manhã eu vou um pouco além. Louvado seja o nome do Senhor. A ideia não era dos irmãos de José, mas a ideia foi plantada na mente dos irmãos dele, por causa que Satanás já imaginava o estrago que José ia fazer naquela época. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E eles pegam José, como vocês sabem, pegam José e querem matar ele. Mas nós sabemos, irmãos, e você ouve isso diariamente, nós ouvimos diariamente, que ninguém pode tirar a vida de uma pessoa que Deus escolheu, que Deus levantou. Aleluia, louvado seja Deus. E quando os irmãos, um conversando com o outro, falou assim: olha, vamos jogar ele então dentro desta cova. É aí que diz que quando jogaram ele lá dentro, não havia água na cova. Porque se tivesse, poderia ser mais
uma ajuda para ele morrer afogado. Mas não havia água. Mas aí, quando tudo parece estar acabado, Deus prepara um escape para José. E o que acontece? Ele senta em volta ali e começa a ver o que eles tinham feito. De repente eles olham ao longe, avistam um homem que estava passando ali com a sua caravana. Louvado seja Deus. O seu destino era o Egito e ele era vendedor. Aí de repente o inimigo, eles têm uma ideia de tirar José, melhor dizendo, e vender como escravo. Glória a Deus. E eles assim o faz. Pega José e leva e vende. E pega a túnica de José, chega, inventa uma mentira para o seu pai, dizendo que José, uma fera, matou ele. E eles mataram o animal e colocaram sangue na túnica e levou para o pai. E o pai chorou muito por causa daquela mentira, daquele levante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós sabemos a história, ele foi levado para o Egito. Louvado seja Deus. Quando, aleluia, eles pensavam que tinha acabado com o sonhador, acabado com o crente que queria se aparecer, mas isso não era verdade. Exatamente, José só estava mostrando para o pai dele, louvado seja Deus, o que Deus falara com ele quando ele era criança, através dos sonhos. Mas os irmãos dele, se não quis ou não queria que ele ficasse falando sobre aquilo. Pois bem, como nós sabemos, vamos mais além um pouco. Como nós sabemos, ele foi para a casa de Faraó, trabalhou, e lá aconteceu várias coisas, a ponto de José ir parar num calabouço, numa cadeia. Ele foi preso, estava lá preso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez parece que tudo estava acabado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se tem uma coisa nesta história que me chama a atenção, aleluia, mesmo na cova, ele não esqueceu do Deus que ele servia. Mesmo vendido, ele não esqueceu do Deus que ele temia e servia. Mesmo com todas as provações, ele não abandonou Deus, e Deus não abandonou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta manhã você entrou aqui, aleluia, ou congrega aqui, a circunstância da tua vida parece que vai naufragar, parece que tudo vai acabar, não tem solução. Mas eu quero dizer a você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode o mundo esquecer do teu Deus, pode todo mundo esquecer do teu Deus, mas nós não podemos, jamais podemos esquecer que o nosso Deus é poderoso. Aleluia, ele faz do homem que ninguém dá nada por ele ser um vencedor. Oh, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus desse poder para mim, para você, aleluia, você seria mais amigo do seu irmão, mais irmão da sua irmã, do seu irmão, aleluia, porque nós temos o poder de ver hoje, mas eu não sei o que Deus fará de você amanhã, eu não sei. Hoje você pode ser um simples porteiro, um simples obreiro, mas eu não sei aonde o Senhor te levará amanhã, aleluia.
aleluia. Talvez hoje eu te humilho, talvez hoje eu te humilho, eu te desprezo, mas amanhã você estará no lugar que eu poderei depender de você. Você pode entender esta mensagem nesta manhã? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje ninguém pode dar nada por você, por mim, mas amanhã poderá depender de mim, de você. Aleluia, aleluia. Não importa o que está acontecendo, mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, Ele é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa de onde você veio, não importa a família que você tem, não importa o bairro que você mora, isso não quer dizer nada. Não importa o que você veste, não importa o carro que você tem, isso não quer dizer nada. O importante é você saber o Deus que você tem. Hoje o mar está revolto na sua vida. Hoje parece que a tempestade está vindo ao seu encontro, mas o seu Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele tem poder de aquietar tudo. Oh, aleluia. Mas há um provérbio aí, é uma afirmação que muitas vezes, quando você humilha alguém, quando você despreza alguém, às vezes quem fez isso esquece. Mas ainda que nós somos crentes, servo de Deus, muitas vezes nós não esquecemos o que acontece com a gente. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus colocou fome, colocou escassez de pão, e não tinha outro lugar eles não procurar a não ser a terra do Egito. Me pergunta por quê? Porque, aleluia, Deus levou José para lá, não com o intuito de José ficar preso, não com o intuito dele ficar humilhado lá. Deus levou ele lá para mudar a história dele. Louvado seja o nome do Senhor. E quem Deus usou? Os seus próprios irmãos, pensando que estava fazendo mal, pensando que estava tirando José para sempre da história da família. Aleluia. Porque o homem nós não conhecemos, ainda que podemos ser o mais espiritual, ainda que nós podemos, aleluia, parecer que a qualquer momento vai criar uma asa angelical atrás de nós, mas nós não podemos reconhecer o que Deus tem a fazer na minha e na tua vida. Isso nós não podemos, mas nós podemos ficar firme e ver o que Ele tem a fazer. Aleluia. Oh glória. Quando vocês ficam sem dar glória, eu não sei, eu não entendo se é porque você está querendo ouvir mais ou se é porque, aleluia, mas eu quero dizer, Deus está falando nesta manhã. Aleluia. E vamos mais adiante. E quando a fome bate, quem vai buscar comida? E vocês sabem o que aconteceu. Vai os irmãos de José. Louvado seja o nome do Senhor. E quem que eles têm que falar lá? Aleluia. Eles chegam, aleluia. E quando eles chegam lá, eles veem aqueles homens diferentes. Imediatamente eles não deixam entrar. Aleluia. Pega eles e levam eles detidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando leva eles detidos diante de quem? De quem? De José. Lembra que Faraó falou: José, José, ninguém vai levantar a mão, ninguém vai mudar o pé, se não for por a sua autoridade. Tem uma coisa, primeiro é eu, depois é você. Se Faraó fosse crente, ele falar: primeiro Deus, depois eu, depois você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E José, e para saber que Faraó dizendo para José:
Deus está me dando aqui. E José, para saber que esse negócio é verdadeiro mesmo, entre eu e ti, eu não quero nem que seu nome seja esse nome aí, vou mudar o seu nome. No versículo 45 diz: e chamou o faraó o nome de José Safanete Paneia. O mais próximo é Deus falou e vai cumprir. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus porque Deus falou e vai cumprir. Deus falou na tua vida e vai cumprir. Deus falou na tua vida e vai cumprir. Está difícil, Ele vai cumprir. Está difícil, Ele vai cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai cumprir. Pronto, acabou, aleluia. Oh, aleluia. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Não adianta, não adianta, não adianta. Fica firme. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai cumprir. Oh, aleluia. Quando os irmãos dele chegam, aleluia. Quem é humilhado lembra, tintim por tintim, do dia, da hora, do momento que foi humilhado. É verdade ou não é? Ou é só eu? Mas muitas vezes quem é o autor da humilhação, ele esquece, porque ele sempre parece que está por cima. Aleluia. Mas Deus é o único Deus que quando o homem pensa que está por cima, aleluia, quando o homem olha o seu reinado e disse: tudo isso aqui é por minha causa. Se o meu reino está desse jeito, é por minha causa. Deus olha lá de cima e fala: porque você disse isso e não me colocou na sua história, tu vai voltar para o pasto, vai crescer unha, vai crescer seus dentes e vai pastar por alguns tempos. É isso que Deus faz. E tem muitos profetas pastando aí. Aleluia, mas Deus traz uma mensagem para mim, para você hoje. Aleluia. Esqueceram do teu Deus, mas Deus não esqueceu de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando os irmãos de José, aleluia, chega e conta a história. Olha, nós moramos em um lugar que a fome assolou, aonde a nossa família, os nossos descendentes, eles estão morrendo de fome. Não porque nós não podemos trabalhar, sim podemos, mas tudo que nós colocamos na terra não dá. Aleluia, louvado seja Deus. Nós plantamos, mas não colhemos. Aleluia. José olha eles e de repente, com o olhar, aleluia, que foi humilhado, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mas ele olha, vê os seus irmãos, vê aqueles irmãos que quando eles, aleluia, quando eles eram adolescentes, aleluia, um brincava com o outro, e depois vê eles homens feitos, homens crescidos, adultos, louvado seja Deus, aleluia. José não olhou com olhar de vingança, mas olhou para eles com olhar de misericórdia, aleluia, aleluia. Até que dentro dele ele falou: olha, estou olhando com olhar de misericórdia, mas tem uma coisa, não vai ser moleza não. Aleluia. E como nós sabemos, José lançou uma série de coisas que ele deveria. Vai levar comida. Mas José queria saber se eles voltavam depois. Que muitas vezes as pessoas entram aqui na igreja, vem com a vida toda arrebentada, destroçada. Aqui Deus dá um banho de misericórdia. Tira da maconha, tira do vício, tira da dívida, tira de tudo. E depois que ele está limpo, ele sai, vai embora. Esquece, não da igreja, mas esquece de Deus. Aleluia. José foi inteligente. Ele falou: não, eles vão ter que voltar novamente. Por diversas vezes José fez isso.
Mas José não estava aguentando mais. E como nós sabemos da história, ele vai, até que um dia José se revela para eles. Irmãos, eu posso imaginar, porque é muito fácil a gente bater no peito e pensar que somos alguma coisa. Quero trazer um pequeno testemunho. A gente é crente, crente mesmo. Servimos a Deus há tanto tempo. Mas às vezes pequena coisa traz mal para a nossa família, traz mal para o nosso ambiente, traz mal para a nossa igreja. Nós mesmos podemos retratar com você, com Deus. Essa viagem que eu fiz a Itanhaém, ao litoral, mudou muito na minha vida. Eu voltei leve e solto. Porque se vocês não perceberam, eu sou uma pessoa, o meu jeito assim, eu sou uma pessoa que Deus está mudando. Mas às vezes, quando alguém me fechava no trânsito, eu corria, colocava ali, engatava uma marcha potente, só para falar para aquela pessoa que ele me fechou. E às vezes, o homem é assim, mas Deus muda a gente. Aleluia. Eu vou falar, Jesus, porque muitas vezes a gente só conta vitória. Eu estou contando vitória. Para mim foi uma vitória. Mas a minha cunhada era uma coisa. A minha cunhada, tudo que ela falava para mim era uma coisa que me irritava. E às vezes eu defendia com a mesma, como que chama aquele negócio? Com a mesma raquete. Pim para lá, pim para cá, que não fica. Mas desta vez Deus mudou a história. Aleluia. Não é porque você é crente que você não pode chegar e pedir perdão, irmãos. É tão gostoso. Você pedir perdão é tão bom. Você se sente livre. O céu é daqueles que se humilha. O céu não é daqueles que grita mais alto, não. O céu é daqueles que o que grita alto fala: você vem a mim. Você vem a mim, sou eu um cão, por exemplo. Você vem a mim com essa arma aí. Louvado seja Deus, eu não sou cão não. Aleluia. Mas o humilde ele diz: não, eu não vou não estou afrontando você como você se fosse um cão, não. Eu estou indo até você em nome do Senhor dos Exércitos. E tem uma coisa aqui que eu vou dizer a você, Golias. Hoje mesmo todo este povo aqui vai saber que há Deus em Israel. E camarabás. Oh, aleluia. E houve ali uma discussão forte. Uma coisa pequena, mas foi uma discussão forte. Aleluia. E quando falava, eu não deixava falar. E acabou ali. Foi difícil para encerrar, mas encerrou. Mas aquela noite eu não dormi. Foi como se fosse o dia que o pastor... Posso falar? Já vou falar. O dia que você colou na prova. Oh, aleluia. Eu lembrei da sua cola. Aleluia. E eu não dormia. Eu levantava, tomava água, ia à cozinha, não dormia. E percebia também que a Ivanilda não dormia. Eu percebi que a Gabi dormia, que ela estava no outro quarto. Aleluia, ela estava no outro quarto. E eu ia para lá e para cá, levantava. Não orei, porque Deus falava comigo. E irmão, se tem uma coisa que é gostoso, é você ouvir e sentir quando você errou e ser humilde. Aleluia.
E levantei bem cedo, não podia sair, mas eu não saí. E quando eu vou para lá, eu levanto e vou à padaria, mas não fui. E fiquei. E parecia que ninguém levantava naquela manhã. E parece que amanhã virou um dia, louvado seja Deus. Mas aí a Ivanilda levantou, depois o meu cunhado levantou. E aí quem eu queria que levantasse foi a última. E eu sentado lá na cadeira, quando ela levanta, abre a porta do quarto, eu disse: eu preciso falar com você. Você precisa me ouvir, porque Deus colocou no meu coração naquela noite, se eu pedisse perdão, se eu me retratasse, tudo aquilo que me estava fazendo mal, aleluia, arrumaria para toda a minha vida. Louvado seja Deus. Eu preciso pedir perdão para você primeiro, aleluia. Eu preciso, Maria, eu preciso pedir perdão para você primeiro. Depois eu preciso pedir perdão para o meu cunhado. Depois eu preciso pedir perdão para minha esposa. Depois eu preciso pedir perdão para minha filha. Aleluia, aleluia. Oriandaramaia. Talvez a tua vida não está melhor, é por falta de perdão. Talvez a sua igreja, pastor, que está me ouvindo, assistindo, a sua igreja não está melhor, é por falta de reconciliação. Oh, aleluia. O céu nos espera, igreja. O céu nos espera. Aqui não é lugar de brincar. Aqui não é lugar de disputa. Aqui não é lugar de quem é o maior. Aqui é lugar dos humildes. Porque ele disse, Jesus disse que os humildes herdarão os céus. Você pode aplaudir Jesus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E uma coisa que a Ivanilda, quando falava, eu arrumava outro lugar para mim ir. Quando ela ia para Guarulhos ver a irmã, que a irmã tem que ver. Aí ela falou: eu vou, mas a Gabi ver a irmã, que foi aniversário dela. Eu falei: eu estou dentro. Aleluia. Tem gente que perdoa na igreja e fala: eu perdoo, mas ela lá e eu aqui. É ou não é? Irmão Carlos, eu não engulo ele, mas não é para engolir não. Não é para nós engolir ninguém não. É para nós ter comunhão um com os outros. Aleluias. Eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. Assim você vai ficar lá e eu aqui quando Jesus voltar também. Aleluia. E eu estou, ó. Sabe que quando sai um peso das costas, naquela manhã, depois que nós fizemos uma oração, pode perguntar a Ivanilda, Gabi, todos nós choramos. Até o meu cunhado, que está afastado há não sei quantos anos, até ele chorou. E ele que encaminhou a oração. Deus fez um mover ali naquela casa. Aleluia. Depois de esta oração, aleluia, eu só não voei porque as eletricidades, as estações de energia era baixo, e o crente tem que vigiar. Louvado seja Deus. Quando Deus dá uma bênção, nós temos que vigiar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. José, vocês têm pai? Traz ele. Traz, eu quero conhecer o pai de vocês. Quando Jacó chegou,
Ele não aguentou, pastor. Ele não aguentou ver toda a família reunida, o pai. Ele falou: olha, chega de coisa, chega. Aleluia. Eu sou José. Rubens, eu sou José. Vocês me jogaram na cova para acabar comigo, mas foi a ajuda de Deus para me chegar até aqui. Foi Deus. Eu não tenho mágoa. Eu não tenho mágoa de vocês. Eu só fiz isso de vocês ir lá e voltar porque eu queria ver se o meu pai estava vivo ainda, se os meus irmãos estavam vivos ainda. Mas eu quero que hoje vocês voltam lá, mas para trazer todos os seus pertences, porque Deus a preparou para mim. Deus preparou para nossa família, através de você, Rubens, através de você, meu irmão, que jogou na cova, e através de mim. Eu disse que aqui no Egito, vou falar para vocês, aqui no Egito eu sofri. Com o decorrer dos dias, eu vou contar o que aconteceu. Até na prisão eu fui jogado. Louvado seja Deus, fui preso sem culpa alguma. Fui humilhado, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me honrou. Hoje nós temos comida. Vocês vão vir aqui, vou apresentar a vocês o faraó. Aleluia, faraó reconheceu a família. Aleluia, a sua família, José. Você nunca falou para mim que tinha uma família. Você nunca falou para mim a sua história, o seu perfil. Muitas vezes não é preciso, não é necessidade de você chegar em algum lugar e falar assim: eu sou Carlos Gomes, eu sou pastor, eu sou levita, eu sou isso. Não, o seu testemunho vai testificar você. Na hora certa, eles vão reconhecer quem é você, quem é o seu Deus, pastora. Aleluia. Quero dizer que às vezes, quando você pegou essa obra, as pessoas olhavam para vocês: como vai acontecer isso? Jonas, a Gisele, como que vai acontecer isso? Mas com o decorrer do tempo, Deus está honrando esta obra, honrando os seus filhos. Oh, aleluia. E quero dizer mais: vamos continuar fazendo eles ver em nós quem é o nosso Deus. Aleluia. Foram toda a família. Acabou-se. Eu já estou terminando. Acabou-se tudo, o pesadelo na vida deles. Mas crente não pode ficar sem prova, porque crente, quando é abençoado, não estou pregando que Deus não pode prosperar na tua vida, mas lembre-se dessa mensagem: quando Deus prosperar na tua vida, não esqueça o Deus que tu serve. Faça como José, não esqueça dele. Quando Deus começa a abençoar o crente já fica ele já fica um turista na igreja. A primeira coisa que ele quer é afastar da igreja. A igreja simboliza para nós algo muito importante, porque quando você se afasta da igreja, você se afasta da comunhão. Você não ouve mais aquele irmão como eu, aleluia, que perde a voz quando está pregando, cantando, louvando. Você não vê mais aquele irmão engraçado, aquele irmão que quando te cumprimenta, te aperta a tua mão, que dá vontade de você falar: chega, irmão. Aquela irmã que pergunta para você como passou a semana. Foi bem. Quando você afasta da igreja, você perde tudo isso. Mas quando você está na igreja, mesmo com luta, com prova, você está participando de tudo.
Jesus lá de cima só está olhando. Vai chegar a hora. Está chegando a hora. Aleluia. Se eu pedisse para levantar a mão aqui nesta manhã, quem chegou aqui arrasado e hoje está abençoado, eu creio que não era só eu que levantaria a mão. Aleluia. Aleluia. Mas para finalizar a mensagem, Miguel, para finalizar a mensagem, Deus não pode deixar nós sem prova constante, porque eu sinto que a prova nos deixa mais próximo de Deus. Diz a Bíblia, louvado seja Deus, que mais um pouco adiante, diz a Bíblia que Faraó, aquele lá que fez um contrato com José, morreu. E aí veio outro faraó. E o povo de Deus, ele cresce. Aleluia. A igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer. Igreja que fica 4, 5, só o pastor, a pastora, aleluia, e o irmão do pastor. Isso aí é problema, é dificuldade de fábrica, é alguma coisa tem. A igreja vive novidade, aleluia, louvado seja Deus. Um dia vem Sueli, outro dia vem a irmã da Sueli, um dia vem a Adriana, outro dia vem o Pedro, aleluia. Todo dia tem que ter gente diferente na igreja, aleluia, louvado seja Deus. Eu não só, aleluia, coloco assim, eu não só, como que fala, aprovo na minha ótica, eu não só aprovo a igreja quando o pregador está pregando e está pulando, não. Eu aprovo a igreja quando pode ser a mais simples mensagem, mas lá na porta tem uma pessoa diferente na igreja para ouvir a mensagem. Aleluia. Hoje é domingo, tem 2. Na quarta é de oração, mas mesmo na oração tem uma pessoa diferente. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus envia as pessoas para ouvir a mensagem. Aleluia. É por isso, pastora Gisele, pastor Jonas, é por isso, diaconado, é por isso, membros dessa igreja, é por isso, Sueli, que, aleluia, louvado seja Deus, esta igreja, este povo vai ser um povo inumerado. É inumerado? É inumerado que fala? Se não for, já falei. Glória a Deus. E para finalizar, você sabe o que aconteceu? Faraó morreu, Faraó morreu, que conhecia José, a família. Aqueles foram crescendo e ele esqueceu do que tinha, o trato que tinha feito. E o outro faraó, endemoniado, falou: não, esse povo está crescendo demais, eu tenho que fazer alguma coisa, porque daqui uns dias ele vai querer tomar o meu trono. Um pensamento diabólico também. Vão querer tomar o meu trono, vão querer até se aliar com o nosso inimigo, quem sabe derrotar aqui o Egito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então dá trabalho forçado para os israelitas, para trabalhar, para não ter tempo de multiplicar, aleluia. Mas o israelita que era casado, tinha esposa, ele trabalhava até às 7 da noite. Quando ele chegava, jantava, e à noite eles são adultos, ele queria um carinho, e naquele carinho multiplicava mais ainda o povo. Então o faraó falou assim: não, eu tenho que fazer mais coisa. Eles não cansam, esse povo não cansa, aleluia. É mesmo assim, quando alguém olha para você, você sai de manhã 5 horas da tua casa, vai para o trabalho, sai de lá às 17, chega em casa às 18h30 ou às 19, aí já toma um banho, desce em janta, vai para a igreja. Alguém de lá do outro lado, que é dos egípcios, é do faraó, este
Esta mulher não cansa, este homem não cansa, este jovem não cansa, porque o que está em nós é mais poderoso do que nós. O que está em mim não deixa eu parar, aleluia, reter os pés longe da presença de Deus, aleluia. Então Faraó coloca algo mais terrível: não, vou ter que matar, os machos vai ter que morrer, e assim ele fez, aleluia. Mas Deus prepara algo extraordinário. Dentre daqueles que iam morrer, Deus salva um por nome de Moisés, aleluia. Esse seria o resgatador de Israel, aleluia. Depois da morte de José, depois que tudo isso se apagou da memória do faraó que morreu, da memória dos egípcios, eu estou correndo porque já estou passando da hora, isso se apagou. Eu quero dizer que 430 anos, nasceu a geração do Carlos, a geração da Gabi e a outra geração. Mas Deus não esquece, passa a geração que passar, Deus não esquece da promessa que Ele fez com você. Quem tem promessa de Deus aí? Levante a mão para me ver. Quem tem promessa? Só quem tem. Oh glória! Eu tenho promessa do Senhor. E Deus, quando Ele tem promessa, e como vocês sabem, nasceu Moisés, Moisés cresceu, Moisés foi criado lá junto com o faraó. Mas por quê? Tirou da mãe dele, levou para lá, era já... Deus estava tudo programado no computador de Deus, aleluia, que ele iria ficar ali para aprender tudo com o faraó. Depois Deus tirou ele de lá, levou ele para uma terra de Midian. Louvado seja Deus que ele fugiu, como vocês sabem, matou um egípcio. Quando ele viu um egípcio surrando lá um israelita, Moisés não aguentou, aleluia. A gente não é espiritual o tempo todo, 24 horas, por isso pense bem o que você vai falar para mim, pense bem o que você vai falar para sua irmã. Não fale nada para magoar ela. Se você não puder orar por ela, aleluia, pede a Deus: Senhor, eu quero uma palavra para falar para o pastor Carlos, para a irmã Maria, para a irmã fulana. Meu Deus, me usa, porque eu não... É assim. E aí Moisés pega, só com um golpe dele, ele arrebenta aquele camarada. E ele teve que fugir. Fugiu, depois Deus mandou ele voltar de novo. Moisés, é você, não tem outro. Vai tirar o meu povo do Egito. E aí já estou terminando. Quando depois das pragas, das 10 pragas, Faraó não teve mais jeito, mandou o povo sair. Falou: não, vai embora. E foi embora. Agora eu quero falar para vocês que no mesmo livro do Êxodo, agora nós pulamos para o livro do Êxodo, no capítulo de número 14, verso de número 16, quando, aleluia, eles saíram do Egito, mas quando ele se depara em frente a um mar, aleluia, louvado seja Deus, diz que Faraó deixou eles irem, mas depois se arrependeu, e Faraó mandou o exército e falou: olha, quando encontrar com ele, matam todos, do velho à criança, aleluia. E quando eles chegam na frente do mar, atrás, aleluia, Faraó, e de repente, aleluia, alguns dizem: Moisés, tirasse nós lá do Egito para nós morrer aqui, Faraó está vindo, vai nos matar tudo aqui, aleluia. Moisés não era bobo nem nada. Quando a gente está sendo provado, aleluia, a gente não vai para a igreja B, igreja C, não vai procurar a profeta, não, o profeta não. A melhor coisa para procurar e falar é com Deus. Moisés não foi procurar causa ao seu irmão Arão, não. Ele foi ao lugar certo. Deus, tu tiraste nós do Egito. E antes mesmo que ele continuasse a oração, Deus falou assim: e tu, levanta. Não, calma aí, não é esse não.
É no 14, Êxodo. Acho o Êxodo 14. Não, deixa que eu encontro aqui. Oh, Jesus. Oh, glória. Vai dando glória aí. Porque é muito importante. É muito importante isso aqui, ó. 14:15, perdão. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. No 16 ele diz: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Aleluia. Mais tarde vinha alguém mais poderoso que não abriria o mar. Mais tarde vinha alguém poderoso que no momento dele, ele pega e começa a andar sobre o mar. Mas até então, Deus quis mostrar para o povo dele que ele iria fazer algo sobrenatural. Aleluia. Muita gente fala que o controle remoto saiu agora no século 20. Louvado seja Deus. Mas o controle já havia há milhares de anos atrás. E um que usou o controle remoto de Deus foi o próprio Moisés. Quando ele aponta para o mar, as águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. Louvado seja Deus. Se você perceber, eles estavam mais uma vez no beco sem saída. O que eu quero trazer, concluir essa mensagem nesta manhã para você, é dizer: pode estar no fundo do poço, mas se você é fiel a Deus, Deus tem sempre um escape para você. Finalizando a mensagem, estamos terminando o ano de 2025. Aleluia. No ano de 2026, vamos usar esse versículo como base. Aos Tessalonicenses 5:19. Se você não deixar apagar de você o Espírito Santo, aleluia, as coisas vão fluir na nossa vida. E eu quero profetizar na vida não só da pastora, do pastor, mas na vida de cada crente aqui, na vida de cada crente aí. Aleluia. O ano de 2026, eu não quero olhar para o que está acontecendo no mundo. Aleluia. Se está tudo no mundo de ponta cabeça, os valores invertidos, mas no 2026, na minha e na sua vida, será o ano da nossa vitória. E o Senhor Deus está dizendo para mim e para você: aleluia, diga ao povo que marche. Aleluia. Vai ter momento que você vai entrar em lugar com os olhos fechados, mas não pare de marchar, não pare de andar, porque a vitória é nossa. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica de pé. Fica de pé. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Esqueceram do seu Deus lá na empresa. Esqueceram de Deus, do seu Deus lá na faculdade. Aleluia. Pode tu até ser humilhado, mas a exaltação está vindo do céu para você. A exaltação está vindo do céu para você. Aleluia. Deus vai abater aquele filho bravo que você tem. Deus vai abater, vai amolecer o coração daquele homem, daquele patrão perverso, daquele seu, aleluia, líder perverso, que ele só vê você para humilhar você diante de todas as outras pessoas. Há uma exaltação de Deus nesta manhã para crentes aqui, em o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Eu quero passar para o meu pastor. Já faz 15 minutos que a Ivanilda está lá atrás. O pregador tem que estar aqui na frente.
A Ivanildo está lá atrás, já mostrando para o relógio. Mas, irmãos, se eu não pude transmitir, eu peço a Deus, se eu não pude transmitir do jeito que você gostaria, mas o Espírito de Deus, Ele é fiel, e Ele vai fazer você entender mais e mais essa mensagem. Nós nascemos e vamos continuar marchando, independente do resultado político, independente das nossas leis que vão vir ferrenha para cima dos crentes, nós vamos marchar. Aleluia! E se você perder até a sua vida, fique sabendo que vai achar ela lá. É a promessa de Deus. Pastor, toma. Aplaude Jesus, igreja. Oh, glória. Oh, Jesus, eu gostei da mensagem nesta manhã. Ainda que o Senhor, aleluia, eu gostei, Jesus. Obrigado, Senhor. Passo para o meu pastor Jonas. Aplaude Jesus com palmas mais uma vez.